Pessoal, paz do Senhor. Meu nome é Vinícius. Eu sou presbítero ali na congregação do Jardim Tamoio, congregação dirigida pelo pastor Clauber, do setor 4, setor dirigido pelo nosso pastor Paulo Nogueira. E eu hoje tenho o privilégio de estar comentando para vocês a lição de número 13, a última lição, né, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que vai tratar um tema interessante que é a respeito glória a Deus pela família, né? É uma glorificação a Deus pela família. E vou estar falando com vocês nessa oportunidade a respeito deste tema, a respeito deste assunto que é tão importante, que é tão debatido nos dias atuais e que também sofre muitos ataques de todas as origens, na mídia, de pessoas mal intencionadas, com o objetivo de destruir essa célula estabelecida por Deus, essa instituição que foi instituída pelo próprio Deus. Bom, pessoal, aproveitando, né, aproveitando, eu gostaria de apresentar para vocês, né, fazer uma recapitular os temas que nós estudamos neste trimestre do ano de 2020, esse segundo trimestre do ano de 2020. Bom, a nossa primeira lição teve o tema o que é a família, ou seja, o conceito geral, definição do que é a família. Lição de número 2, há algo errado com a família? Lição de número 3, obediência e adoração. Inclusive foi eu que ministrei essa aula. Nós falamos que às vezes adoração sem obediência ela não é efetiva, né? Ela não cumpre o seu propósito. Lição de número 4, eu devo ser assim? A lição de número 5, como conviver com o diferente? Uma pergunta. Meus pais têm religiões diferentes. E agora? A lição de número 7 diz assim: na separação entre os pais, como agir? Lição de número 8, ouvindo os pais ou os amigos? Essa pergunta é difícil, hein? Será que você está dando mais importância para o teu pai? Né? Você está ouvindo o que teu pai está falando ou os seus amigos? Lição de número 9, obrigações em família. Lição de número 10, caráter, a melhor herança. Lição de número 11, a mídia virtual e a família. Lição de número 12, a última lição que foi estudada, outros tipos de família. E hoje a lição de número 13 falará a respeito glória a Deus pela família, ou seja, exaltando a Deus, adorando a Deus pela família. Bom, pessoal, eu sei que nós temos passado por dificuldades, né, de limitações, de não podermos estar em nossos templos, estudando em nossas classes, em nossa sala de aula, como nós gostaríamos de estar, mas nós temos também que agradecer a Deus pelas ferramentas que nós temos, né, o YouTube, o Facebook, para nós estudarmos a lição. E para nós entrarmos na nossa lição, antes disso eu gostaria de fazer uma oração, abençoar você, abençoar a tua casa, a tua família, pedir para que o Espírito Santo te ilumine, me ilumine e que ele faça nós compreendermos a palavra dele, tá bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por poder estar aqui através desses canais de comunicação, ministrando essa última aula do nosso trimestre, do segundo trimestre do ano de 2020. Que o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha que vai estar vendo essa aula e que o seu nome seja glorificado. Pai, é o que eu peço ao Senhor, que venha estar nos abençoando, nos dando entendimento e estando conosco, Pai, em todo momento. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Bom, pessoal, depois de entendermos o que é a família, né, que foi constituída por Deus, a primeira família lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, né, e vemos que Deus ele tinha um objetivo com a família, que era de um homem não ficar só, e o
próprio Deus diz para o homem se multiplicar, e é isso que acontece. E Deus ele cria a família, e a família ela torna-se uma base para a sociedade. E pela família ter princípios e valores cristãos, ou seja, valores e princípios que foram estabelecidos por Deus, nós estudamos e nós vemos que hoje, evidentemente, surgem outras vertentes, né? Outras, ou surgem outras pessoas querendo estabelecer uma filosofia diferente a respeito do que é família. Essa que é a verdade. É desconstruir aquilo que Deus construiu, é deformar a formação que Deus fez e evidentemente que assim como nós temos os nossos direitos, essas pessoas que deturpam a criação de Deus querem também os direitos e é importante nós estudarmos sobre família justamente para que a gente venha ter mais arraigado, ter mais firmado em nossa mente o que é a família. Porque hoje nós estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de informação que pode descaracterizar o nosso conceito de família. E se nós não tivermos arraigado, estabelecido, escrito nas tábuas do nosso coração o que é família, a definição de família na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, nós estamos sujeitos a sofrer essas alterações que o mundo vem propondo. Evidentemente que isso é um ataque, galera, do inimigo justamente para desconfigurar aquilo que Deus formou, né? Da mesma forma que o inimigo ele lutou para destruir o primeiro casal, a primeira família, e conseguiu, né, enganando Eva e também Adão, hoje ele tenta de várias maneiras, com várias ferramentas, tentar também destruir aquilo que Deus formou. Esse é o objetivo dele. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida, vida com abundância, disse Jesus. Então, é importante nós estudarmos isso, saber que a família é constituída por Deus, que a família ela é formada por um homem, por uma mulher e a sua prole, tá? O que passar disso não existe, não é possível, tá? Um homem, uma mulher e a sua prole, não um homem com homem ou mulher com mulher, não. Isso é o que as pessoas têm pregado hoje, o que estão tentando apresentar como normal. Mas nós que temos a Bíblia como regra de fé e como também o livro, né, dado por Deus, e que o tema é Jesus e inspirado pelo Espírito Santo para as nossas vidas, ela nos diz muito claramente que a família é formada por um homem, por uma mulher e seus filhos. Então, pessoal, eu creio que vocês estudaram muito, aprenderam muito sobre esse tema neste trimestre e hoje nós vamos concluir. E eu entendo que esse tema, Glória a Deus pela Família, é uma maneira de expressar a gratidão a Deus pela família, tá? Porque, gente, na minha concepção, tá? Isso é um comentário meu, nós sabemos que o mundo está difícil, as coisas estão precárias, né? E se não fosse a família, o conceito familiar nos dias de hoje, talvez tudo estaria pior, né? A família tradicional, né? A família cristã, ela tem os seus costumes, ela tem os seus valores, os seus princípios que ela não abre mão, e isso tem sido a porta, né? A porta que não permite a entrada de novos conceitos, de novas filosofias, de novos costumes, né? Ela tem sido a barreira, o muro entre o que é de Deus e o que não é, entre o que é estabelecido por Deus e o que não é. E aí o nosso escritor da revista, ele coloca esse tema, né? Glória a Deus pela família. Ele adora a Deus. Ele nos incentiva a adorar a Deus pela família e glorificar ao Senhor por essa constituição. Bom, pessoal, já entrando no nosso tema, né, na nossa revista, o texto base da nossa revista, ele está em Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3. Lembrando que o Gênesis é o livro da criação de Deus, né? O livro que mostra a criação dos homens, dos animais, das florestas, dos rios. Deus, ele cria do nada todas as coisas. E aqui, no capítulo de número 12, nós vamos ver Deus ele iniciando, constituindo para si o início de um período em que ele teria um povo seu na terra.
Deus escolhe um povo para si na terra. E essa escolha começa por esse homem, a princípio chamado Abrão, mas em que depois Deus mudará o seu nome para Abraão. Nós trataremos como Abraão para ficar mais fácil de compreensão, tá? O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Bom, abrindo uma aspas aqui, um parêntese, né? Deus, ele se apresenta para Abraão de uma forma audível, tá? Deus está dizendo, ele se pronuncia para Abraão e ele está falando, olha, saia da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus lança um convite para Abraão. Em consequência desse convite que Deus faz, ele apresenta também algumas promessas. A primeira promessa, farei de você uma grande nação, tá? E abençoarei, tá? E engrandecerei o teu nome. Seja você uma bênção. Então, Deus faz aqui 3 promessas. Uma grande nação, ou seja, através dele surgiria uma grande nação. E Deus o abençoaria e engrandeceria o nome de Abraão. E aí, no versículo de número 3, ele ainda diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E aí o início do versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, ele recebeu o convite, tá, gente? Ele obedeceu à voz de Deus. O que nós vemos aqui é uma chamada que Deus faz para um homem, tá? Para uma pessoa com o propósito de dar início a um novo tempo, tá? A um novo tempo em que esse tempo seria dado em que Deus passaria a ter um povo seu exclusivo na terra, tá? Quem que é esse povo? Os israelitas, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo judeu. Deus ele inicia através de Abraão essa nação, né? Nós vemos que vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem Israel, e aí depois o povo fica cativo no Egito, Deus envia Moisés e Josué, e aí assim até é constituído, né, um pouco antes as 12 tribos, enfim. E aí esse povo é o povo de Deus, né? O povo que Deus levaria para uma terra que emanaria leite e mel. E aí, pessoal, o que nós vemos aqui é no versículo de número 2, farei de você uma grande nação e abençoarei, farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Bom, pessoal, antes de nós comentarmos este versículo, eu gostaria de apresentar para vocês qual que é o objetivo da nossa aula, tá? O objetivo da nossa aula é apontar a promessa de Deus feita para Abraão, ou seja, foi o que nós já demos uma pincelada aqui, mostrar que a família é bênção para o mundo e conscientizar que devemos agradecer a Deus pela nossa família. Bom, a promessa de Deus para Abraão, conforme eu tinha dito para vocês, eu estava falando, antes de apresentar os objetivos, Deus ele chama Abraão para algo diferente. Abraão escuta a voz de Deus pela fé, né? Pela fé, e ele sai em direção à terra que Deus ainda haveria de mostrar. Eu fico imaginando ele, né? Estou ouvindo vozes e deu crédito a essa voz que ele ouviu. Então foi literalmente pela fé, né? Abraão, o contexto da vida de Abraão é uma vida de idolatria, porque o seu pai era idólatra, eles saem da terra de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, e no meio dessa trajetória eles ficam em Harã, né? E ali o pai de Abraão, Terá, ele morre, e provavelmente Abraão ele continua vivendo em Harã, né? E aí Deus, ele nessa terra, né? Ur dos Caldeus nós sabemos que é
que era uma terra de idólatras, que era uma terra de vários ídolos, vários deuses pagãos. E aí Deus, esse é o contexto da vida dele, né? Uma família idólatra, uma família que cultuava deuses pagãos, enfim, né? Nós não vamos se ater aqui a esta questão. Mas o fato é que através de Abraão, Deus queria formar um novo início, né? Um novo tempo, constituir para si um novo povo. E aí o que é interessante é que Deus iria engrandecer ele, abençoar ele e faria dele uma grande nação. E aí diz aqui, seja uma bênção. Versículo 3, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Bom, pessoal, gravem bem esse versículo aqui. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A nossa lição, no primeiro tópico, fala a promessa a Abraão, tá? Ali no quarto parêntese da nossa lição, deste primeiro tópico, a promessa de Abraão, vai dizer assim: a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão conforme a promessa, Gálatas 3:29, e que por isso somos acompanhados pela promessa de sermos abençoados tanto quanto a missão de abençoar o mundo. Por intermédio de Abraão, Deus tem abençoado várias gerações. Será que o mesmo tem acontecido com você? Vamos lá interpretar esse texto, né? Vamos aqui compreender. Esse versículo de número 3, me dá licença que eu vou tomar uma aguinha rapidinho. O versículo de número 3, pessoal, ele literalmente diz que por meio de Abraão, os povos do mundo seriam abençoados. Só que esse versículo 3 aqui, essa bênção, e vocês serão em você serão benditas todas as famílias da terra, aqui é uma promessa que já estava apontando para Cristo. Porque se nós pegamos o Velho Testamento, quem que era o povo de Deus? O povo de Israel, né? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Isso não fica somente para Abraão, isso fica para os seus descendentes também. Deus estava dizendo, olha, aqueles que estiverem do seu lado, aqueles que te abençoarem, aqueles que lançarem bênção sobre a vida de vocês, que ajudarem vocês, que estiverem junto com vocês, esses eu vou abençoar, tá? E aqueles que amaldiçoarem vocês, eu vou amaldiçoar, tá? Aqueles que se oporem, aqueles que tramarem contra vocês, esses serão amaldiçoados. Isso aqui estende-se até o Armagedon, tá? Isso aqui ainda vai se estender porque até hoje Deus abençoa os que abençoam Israel e Deus também vai amaldiçoar, Deus vai ser contra aqueles que tentam contra Israel. E o interessante nisso aqui é que, como eu disse para vocês, até a chegada de Jesus Cristo, o povo chamado escolhido de Deus era o povo de Israel. Então nós podemos entender que essa bênção durante esse período do Antigo Testamento, ela se dá pelo fato, se dá ao povo de Israel, ao povo que Deus escolheu por intermédio de Abraão, que Deus constituiu por intermédio dele. Só que isso se cumpre em Jesus, e Jesus era descendente de Abraão, tá? Da tribo de Judá, descendente de Abraão. E agora, em Cristo, tudo muda, porque nós que estamos em Cristo temos acesso a essa promessa, porque ela se cumpre em Cristo, e se nós estamos em Cristo e se Cristo é descendente de Abraão, logo nós somos descendente dele também em Cristo Jesus. Fica muito claro aqui. Em Cristo, nós somos descendente de Abraão. E aí, é aqui que a Bíblia diz, em Gálatas, né? Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 27. Quer ver? Ó, versículo de número 26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Isso aqui no Antigo Testamento não existia. Os filhos de Deus, o povo escolhido de Deus, era o povo da circuncisão, o povo que tinha a marca, né? Que era um povo separado, que era um povo escolhido, o povo de Israel, né? Quantas vezes Deus falou, e tu, Israel, a quem escolhi, e tu, Israel, a quem chamei,
tu és meu e de você eu não abro mão, né? Assim como uma galinha tem os seus pintainhos debaixo de suas asas, né? Deus se compara com um pai, com uma mãe que tem Israel como um filho. Israel era a nação que Deus escolheu, é a nação que Deus escolheu, que Deus chamou para ser seu. Agora, quando Cristo vem, isso já é mais abrangente. Todos aqueles que por meio da fé recebem a Jesus se tornam filho de Deus, tá? Já não é exclusividade do povo de Israel. Porquanto vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Deste modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, o apóstolo Paulo falando, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que ele prometeu. Opa! Então, se existe essa promessa aqui de abençoar e ser abençoado, isso também se estende a mim. Tá? Isso também se estende a mim por meio de Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia está dizendo é que, como a promessa apontava para Jesus Cristo, tá? E Jesus Cristo ele é descendente de Abraão. Quando Jesus Cristo ele nasce, como eu disse para vocês, nós podemos dizer que isso estava limitado ao povo que Deus havia escolhido, a nação de Israel, o povo judeu. Agora, como Jesus nasce e nós recebemos a Jesus, isso também se estende a nós. Por isso que nós fazemos parte dessa promessa, né? Dessa herança de Abraão conforme a promessa. Ou seja, nós recebemos essa herança. Qual herança, Vinícius? Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, pessoal, esse primeiro tópico da nossa lição fala a respeito disso, tá? Que por meio da fé em Cristo Jesus, tá? Nós somos descendentes de Abraão. Agora que fique claro, nós não somos Israel, tá? Nós não somos Israel, nós somos igreja. Nós somos o povo chamado, que Cristo, o próprio Cristo, constituiu quando esteve aqui na terra. A igreja dele. Ele diz para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, e essa igreja ela tem início depois da sua partida, quando o Espírito Santo desce, ali em Pentecostes, é constituído e assim sucessivamente, através de Pedro, Tiago, João, depois Paulo, enfim. Então, pessoal, por nós estarmos em Cristo, tá? Agora nós não submetemos mais a circuncisão, ou seja, que era o sinal que era o povo de Deus, que Deus estabeleceu para separarem aqueles que eram filhos de Deus e que não eram, porque nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, e é isso que nos evidencia como povo dele, como propriedade do Deus vivo, tá, pessoal? E o próprio apóstolo João, né, o apóstolo do amor, ele escreveu algo muito interessante no primeiro capítulo, versículo de número 12, João 1 e 12, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Ele escreveu a seguinte questão, pessoal. Olha só. Versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, todos quantos que creem em Cristo, por meio do quê? Por meio da fé, porque é por meio da fé que nós nos aproximamos de Jesus. Nós temos o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, agora não tem mais dessa de judeu, né? Não tem mais uma separação. Nós agora somos o povo de Deus, né? Nós recebemos, e até os judeus daquela época recebiam Jesus Cristo como Salvador e tinham dificuldades, sofriam perseguição. Muitas das vezes os judeus da antiga aliança falavam, né, que era necessária a circuncisão. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu os Filipenses, falou a respeito disso também,
que algumas pessoas defendiam a circuncisão, ele fala, não, agora não tem mais necessidade, nós temos o Espírito Santo, ele é a nossa circuncisão. Então, pessoal, por nós sermos descendentes de Abraão por intermédio de Cristo, Jesus, descendente de Abraão, Jesus abre o leque para todos estarem nele. Somos descendentes de Abraão por intermédio de Jesus. Que isso fique claro para você. Então, nós temos o dever, né, a missão agora de fazer o quê? De abençoar, de gerar bênção para as outras pessoas, porque a promessa foi para Abraão e por meio de Abraão. A promessa é para nós e por meio de nós. Eu recebi e eu compartilho aquilo que eu recebi. E aí nós entramos no tópico de número 2 da nossa lição, da casa para o mundo, tá? Aqui no caso, o segundo parênteses desse segundo tópico diz assim: o Altíssimo chamou Abraão para sair da sua casa, do meio dos seus parentes, e a consequência disso foi a promessa que alcançou a todo mundo. Ou seja, em virtude de Abraão ter saído da sua casa, Deus fez uma promessa, e essa promessa alcançou a todos. É uma tragédia a família se fechar em si mesma e esquecer de que há muitas pessoas do lado de fora que precisam ouvir a palavra de Deus. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte, olha, Abraão, ele saiu da casa dele, do meio dos parentes dele, e por conta disso Deus fez uma promessa que alcançou todas as famílias. Agora, é uma tragédia, é lamentável uma família receber essa promessa e ficar isolada dentro do seu mundo, se fechar dentro da sua casa, né, em si mesma, no seu cotidiano, e esquecer que existem outras pessoas que precisam de você. O que aconteceu com Abraão foi que Deus fez uma promessa para ele que alcançou os outros. Foi por ele e por meio dele. E é isso que Deus quer fazer conosco também. Ele nos abençoou e quer que nós abençoamos outras pessoas, né? Que digamos um sim bem alto à chamada de Deus para a nossa família e assim como Abraão, levamos a nossa família para abençoar o mundo. Ou seja, o que o comentarista está falando aqui é que nós, assim como Abraão foi um canal de bênção para as famílias, a nossa família também deve ser um canal de bênção para as outras famílias, tá, pessoal? Bom, aqui o que eu queria comentar com vocês além disso, você pode me perguntar, se a bênção de Deus é para nós e por nós, como que nós podemos fazer isso? Nós devemos fazer isso compartilhando o que recebemos. O que é você compartilhar? O que é meu é seu também. É evidente que hoje existe um pensamento de individualismo, né? O que é meu, né? E assim sucessivamente. As pessoas não têm o hábito de emprestar, de compartilhar aquilo que tem, enfim, né? E é uma ignorância isso, mas acontece, as pessoas não se sentem à vontade compartilhando aquilo que tem, e nós não podemos cair neste pensamento, nós devemos compartilhar principalmente aquilo que nós recebemos de graça, o que? Jesus Cristo, né? E como eu faço isso? Demonstrando que Jesus está na minha família, né? E levando as pessoas a quererem essa mesma coisa, ou seja, Jesus Cristo na família deles também. Nós precisamos refletir Cristo, nós devemos ser como um espelho, onde as pessoas olham e vejam a glória de Deus, reflita a glória de Deus nas nossas vidas. As pessoas verem além do Vinícius, além do Vinícius existe um Deus, e que tudo o que acontece na vida do Vinícius é por intermédio deste Deus. E ao verem isso, as pessoas desejam aquilo que eu tenho. Então isso é uma maneira de compartilhar, isso é uma maneira de demonstrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos nos limitar a receber somente para nós aquilo que de graça recebemos, né? O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele recebeu, mas não ficou para ele compartilhou, né? Eu sei que o texto ali se refere à Santa Ceia, mas essa parte ela dá um exemplo muito claro. Ele recebeu e não ficou para si mesmo.
ele recebeu e compartilhou aquilo que ele tinha, né? Aquilo que ele recebeu. Então, pessoal, nós não podemos ter a exclusividade, tá? Ter a exclusividade. Deus nos chamou para abençoar outras casas, outras famílias. A sua família precisa abençoar as outras famílias, tá? Então, pessoal, dá licença, vou tomar mais um pouco de água aqui. Nós precisamos ser canal de bênção para as outras famílias. Eu não posso ser egoísta de não querer compartilhar aquilo que eu recebi de graça. Eu devo compartilhar a fim de que alcançamos o propósito estabelecido por Deus, alcançar todas as famílias da terra, tá? Alcançar todas as famílias da terra. E eu tenho certeza que através disso o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, o tópico de número 3, ele vai complementar a nossa lição. Por que ele vai complementar a nossa lição? Porque vai falar a respeito, tá? Vai falar a respeito do tema. Glória a Deus pela família, ou seja, uma forma de você ser grato a Deus pelo aquilo que você recebeu. E é interessante, pessoal, que isso fique gravado na mente de vocês e no coração. Só é possível você compartilhar aquilo que você tem, tá? Você só dá para as outras pessoas, você só entrega para as outras pessoas aquilo que você tem. Se você tem a Jesus, você vai compartilhar Jesus. Se você tem a Cristo, você vai compartilhar a Cristo. Porque não é possível você compartilhar aquilo que você não tem. Como que você vai compartilhar um pão se você não tem pão? Não é possível. Mas se você tem pão, você compartilha o pão. E o pão que matou a tua fome, a água que matou a sua sede, você tem até hoje, porque a Bíblia diz que rios de água viva jorrarão de dentro de ti. E você precisa compartilhar isso com as outras pessoas. Você tem a Jesus, você tem a Cristo, compartilha Cristo, tá? Só compartilhamos aquilo que nós temos. Então, pessoal, nós concluímos a nossa lição justamente com essa forma de pronunciar uma gratidão a Deus, né? Glória a Deus pela família. E aí, o que vai nos dizer o primeiro parágrafo, né? Glória a Deus pela família. Já parou para pensar em todas as bênçãos que Deus te concedeu? Certamente são muitas. Então pense em todas as bênçãos recebidas nos últimos anos. São tantas que chegaram a ser incontáveis, não é mesmo? Por isso deve lhe faltar palavras para expressar o tamanho da gratidão. O que fazer então? Seja grato a Deus pela sua família, cuidando dela. Assim como Ele confiou aos seus pais a responsabilidade de cuidar de você, é seu encargo amá-lo e obedecê-los. Vamos lá, pessoal. Ele continua aqui ainda, né, que atualmente há uma geração de adultos que não respeita aos seus pais, e que os abandona na velhice, esquecendo completamente de quantos cuidados lhe dedicaram ao longo da vida. O que ele está falando é que tem muitas pessoas que quando crescem esquecem dos pais e essas pessoas que abandonam esquecem que um dia eles foram cuidados, né? Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, respeite seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que lhe foi dado. Isso é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia Sagrada, para que te vivas e vá bem. Este é o mandamento com promessa, né? Que cada dia você agradeça e dê glória a Deus pela bênção de ter constituído, lhe dado a sua família. Bom, pessoal, nós vimos as lições, nós vimos várias coisas nós vimos diversos assuntos nessa lição e que falavam a respeito da família. E nós concluímos dizendo que a melhor forma de agradecermos a Deus pela nossa família é sendo grato, tá? Não importa como é a sua família, não importa as características, se ela é boa, se ela é ruim, é a sua família. Deus te colocou nela com um propósito. Tudo muda, pessoal, quando nós mudamos. E
que possamos ser o agente de transformação, que possamos ser o agente de mudança, o sal da terra, a luz do mundo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E gratidão é o quê? É você reconhecer que foi beneficiado por alguma coisa. Ou seja, é quando você agradece algo bom que alguém te fez, tá? O salmista, no Salmo 116, versículo 12, disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito, tá? Zele pelo seu pai, pela sua mãe, cuide deles, glorifique a Deus pela sua família e não se esqueça que por meio da sua casa Deus quer abençoar outras também, tá? Glorifique a Deus, independente da sua família, se é uma família complicada, se não é uma família complicada. Glorifique a Deus pelo teu pai, pela tua mãe, porque em tudo, a Bíblia diz que em tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? E não se esqueça que um dia provavelmente você vai ser pai, hoje você é filho. Então já comece a fazer para o seu pai aquilo que você gostaria que os seus filhos fizessem para você. Quando você tiver esse pensamento, quando você tiver essa cultura dentro de você, essa filosofia de vida, Deus ele vai abençoar você poderosamente e a tua casa também, tá? Porque o desejo de Deus não é que você tenha problemas, tenha dificuldades, passe por luta. Não, o desejo de Deus é te abençoar, abençoar você, abençoar a tua casa. A família ela nasceu no coração de Deus, é um propósito de Deus. Então Deus não quer que esse propósito seja destruído ou seja desconfigurado da maneira original que Ele criou. Então seja você um agente, um abençoador, uma pessoa que tema ao Senhor. E aí você vai dizer: Senhor, né? Senhor, o que eu poderei fazer, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito, né? Você vai glorificar o Senhor, as outras pessoas vão ver o Senhor na tua casa, vão ver o Senhor na sua família e o nome dele vai ser glorificado. Lembre-se que o inimigo ele luta, ele trabalha para destruir aquilo que Deus formou, mas você é o agente de Deus para preservar, para você não deixar que mude, não desconfigure aquilo que Deus formou. Deus conta com você para defender os seus princípios, os seus valores e glorificar o nome dele nessa terra. Você é um adolescente, mas Deus tem uma chamada na tua vida. Comece o seu chamado defendendo aquilo que Deus instituiu, aquilo que Ele criou, a família sagrada, base da sociedade. Defenda os princípios, defenda os valores. As pessoas podem estar dizendo muitas coisas da família, mas você sabe, você tem a ciência do que de fato é a família. A família nasceu no coração de Deus e se concretizou. A família deve adorar ao Senhor em todos os tempos. E lembre-se que família é um homem com uma mulher, segundo o que nós cremos, tá? Segundo o que nós cremos e a sua prole. E através disso, todos vão ser abençoados. Pessoal, essa foi mais uma aula e a nossa última aula no próximo trimestre. Eu tenho certeza que se for da vontade do Senhor, nós já estaremos em nossos templos, se for da vontade de Deus. E vamos continuar orando para que essa situação passe logo, o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou orar por você neste momento, abençoando você, abençoando a tua casa, abençoando o teu lar. Eu espero que vocês tenham compreendido que nós temos a missão de abençoar as outras famílias, que por meio de Abraão nós fomos abençoados em Cristo Jesus. E nós somos também os seus descendentes, que Abraão ele teve uma família, teve milagres, tomou algumas atitudes erradas que não glorificou a Deus, mas voltou atrás e assim Deus o abençoou poderosamente, tá, pessoal? A nossa família pode não ser perfeita, mas é a família que Deus nos deu e assim nós devemos glorificar o nome do Senhor, tá bom? Eu vou orar por você neste momento, que Deus abençoe os nossos dirigentes, pastor Ezequias, pastor Paulo Nogueira, meu pastor Clauber, o nosso líder do departamento de escola dominical do setor 4, o nosso irmão Éder. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais essa aula que o Senhor tem nos dado, que o Senhor ministre no coração de cada adolescente que vai ver esse vídeo e que em tudo o Senhor seja glorificado. Senhor, abençoe as famílias de todo o país, de todo o mundo,
de Jundiaí, dos teus filhos que te servem, te adoram, que o Senhor esteja abençoando, tirando, Senhor, todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem para destruir a tua família, seja repreendido no nome de Jesus e que possamos ser bênção cada dia mais. Pai, eu te louvo pela sua família tradicional, homem, mulher e a sua prole, e que o Senhor continue nos preservando. Pai, que o Senhor nos dê graça para amar e, indiferentemente das indiferenças das outras pessoas, que possamos também refletir a tua glória em nossa vida e glorificar o teu nome em todo o tempo. Pai, eu oro ao Senhor no nome de Jesus Cristo, pedindo a ajuda do Espírito Santo para vencermos, porque sem a tua presença nós não podemos fazer nada. Pai, eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, seja edificado por essa reflexão, por esse ensinamento bíblico, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal, em nome de Jesus.